Então, vamos lá abrir? Salmo 37. Eu já li, eu vou tornar a ler alguns versos, mas, como tem pessoas que não estavam aqui, vamos ler. Vou ler mais rapidinho agora, tá? Ele é grande, mas depois eu vou voltar nos pedacinhos que eu quero comentar com a gente. O fim dos maus e dos bons é um salmo de Davi, que foi escrito por ele já em idade avançada. Diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão, como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria e a sua língua fala do que é justo. No coração ele tem a lei de Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra e você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém?
Vamos sentar e vamos conversar um pouquinho sobre isso. A única observação que eu fiz com o pastor Gilson, a hora que ele me chamou, foi de que hoje é dia de estudo bíblico, né? Então, assim, falei para ele, não tenho conhecimento disso não, pastor Gilson, mas eu vou lá com o maior amor e maior alegria para a gente ler sobre a palavra e aplicá-la na vida da gente. Porque a palavra de Deus diz um negócio que fala muito forte no meu coração, que aquele que ouve e não pratica é a mesma coisa que não tivesse ouvido. E as comparações que eles dão são sempre de um final ruim. Então, por mais simples que seja a palavra que a gente leia, se a gente coloca ela em prática, o Senhor vela pela palavra dele. E certamente, assim, a gente é abençoado. Amém? Então, tem, assim, uma mensagem central nesse salmo, que é que os justos vão herdar a terra prometida e vão desfrutar de grande paz. Eles não vão ser desamparados. Essa é uma promessa que permeia o salmo todinho. E ele nos desafia a esperar ao invés de desesperar. Porque quando o Senhor tem para nós, e esse livro que a gente estuda, ele tem várias promessas de que Ele cuida. A gente cantou que Ele cuida, a gente leu que Ele cuida, e eu fico desesperada. É um sinal muito claro de que eu não estou acreditando que Ele vai entrar com a providência. Ele nos convida a esperar. Vários salmos dizem, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Não é assim? Ele nos convida a esperar. Não é para ficar deitado na rede, não, mas que a gente não faça nada contrário às leis dele, porque no tempo dele, ele vai entrar com providência. Então, se a gente lê, né, esse salmo, a gente vai encontrar 3 tipos de orientação que tem. Ele tem a descrição de coisas que vão acontecer com o ímpio, ele tem coisas que são promessas para acontecer com aqueles que temem a ele, e ele tem uns conselhos e comparações para que a gente possa, no nosso livre-arbítrio, não é verdade, que ele dá para a gente, fazer a nossa escolha. Mas ele já diz o que vai acontecer, né? Ele falou para Adão, você não coma desse, porque se comer certamente, morrerá. Não é verdade? Estava para ele decidir. Então, a gente vai ter várias vezes essas coisas colocadas aqui. E eu separei. Se você quiser acompanhar aí, ó, na sua Bíblia, eu vou dar um número, e aí você vai vendo que para a gente, para nos aconselhar, olha aí, ele tem o 1, o 2, o 7, o 8, o 9, o 16, o 17, o 21, o 22, o 27, o 28, o 34, o 35 e o 36. Aí, para o ímpio, ou como resultado do comportamento de alguém que é ímpio, ele tem o 10, o 12, o 13, o 14, o 15, o 30, o 32 e o 38. E ele tem palavras para quem teme e serve ao Senhor. Aí ele tem o 3, o 4, o 5, o 6, o 11, o 18, o 19, o 23, o 24, o 25, o 26, o 29, o 30, o 31, o 33, o 37, o 39 e o 40. Ele gasta mais tempo para dizer para a gente o tanto que ele cuida da gente, o tanto que ele ama a gente, o tanto que vale a pena obedecer ao que ele quer nos ensinar. E aí eu peguei três versos. Eu peguei um verso do que ele diz como conselho, que é o 10. Não, 10 não é de conselho, presta, apaga. Eu peguei o 10, que é para o ímpio, eu peguei o 11, que é para o justo, e o 16, que é conselho. E aí a gente vai pegar umas referências para entender, porque a palavra de Deus, ela justifica ela mesma, ela explica ela mesma. Se eu pego esse salmo, ele foi escrito no Antigo Testamento, um tempo em que a nova aliança ainda não era realidade para aquelas pessoas. Mas,
Muitas vezes, profeticamente, Davi, principalmente, ele foi usado para projetar coisas que aconteceriam, e Jesus refere-se a elas muitas vezes, quando ele ainda está aqui entre nós. Ele cita as passagens. Então, para a gente ter certeza, né, de como nos comportar, para que, quando eu olho para o título, o fim dos maus e dos bons, para que a gente esteja no fim dos bons, porque ninguém aqui quer ficar com os maus, concorda comigo? Então, vamos pegar alguns ensinamentos. Então, a gente vai ficar, primeiro, com o ímpio, porque isso, né, a gente vai passar e vai para as coisas boas primeiro. Então, vamos, a parte mais desagradável, vamos lá. No verso 10, se eu ler pela nova tradução da linguagem de hoje, vem assim, ó: dentro em pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Aí a gente vai aqui no 12, no 13, e vai falar sobre isso. Ó. Os ímpios fazem planos contra os justos, contra eles rangem os dentes, o Senhor dá risada deles, vê que o dia deles está chegando, eles puxam da espada, preparam o arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham um caminho reto, mas a espada lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Ou seja, quando eles intentam contra nós, que estamos sobre as asas do Deus Todo-Poderoso, protegidos ali, eles não prevalecerão. Aí a gente vem, vamos abrir junto? Hebreus 10. E vamos ver lá no Novo Testamento o cumprimento disso também. Carta aos Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Carta aos Hebreus, 10, no 36 e 37, já lá no final. Quem escreve aos Hebreus está dando a ele um apelo para ele olhar para como éramos antes de conhecer a palavra, e diz que tem recompensa que não tarda. Aí vem assim no 36. Vocês precisam o quê, gente? Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Então, a gente sabe que a gente está aqui, mas que a gente não é daqui. E aí ele diz que eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar em quê? Em fazer essas coisas que estão na palavra do Senhor. E aqui, nesse salmo mesmo, tem várias coisas que a gente vai ler depois. E a gente sabe que tem que fazer. Mas eu sei que não é fácil, porque a gente habita num corpo que é corruptível. E eu vou ter que brigar todo dia com a minha vontade, né? Aí a gente acaba de jantar ou acaba de almoçar, dá uma vontade de ficar à toa e dar uma deitadinha, não dá? Dá. A gente precisa, para fazer a digestão, de um pouco mais de energia e dá aquela vontade. Mas se eu tenho compromissos e obrigações, eu tenho que perseverar e fazer aquilo que eu devo fazer. Eu não vivo para fazer só o que a carne quer fazer, não é? Então, eu preciso perseverar. Por quê? Porque vai ter um dia de que tudo que eu fiz, que eu falei, eu vou ter que dar conta. E eu tenho que ser abalizada por uma palavra que me ensinou o que eu deveria fazer, sabendo que não somos salvos por nada que fizermos, certo? Salvação é graça, é favor imerecido, mas uma vez salvo, o Senhor espera que a gente fique cada dia mais parecido com aquele que agora é o nosso Pai. É assim, é nesse caminho que Ele quer que a gente trilhe, para que a gente possa ir fazer a única coisa que o pastor de Guilherme fala sempre que ele mandou a gente fazer: ide, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando, fazendo discípulo. Como que a gente vai fazer isso se eu não sei nem para mim? Se eu não aprendi nem a executar isso, como é que eu vou querer ensinar alguém, né? Eu não sei andar de bicicleta, mas vamos ensinar alguém a andar de bicicleta. Como é que eu vou explicar para ele que ele tem que buscar o equilíbrio? Eu não vou conseguir. Eu não sei fazer um determinado prato. Aí eu vou ensinar alguém a fazer, eu não vou conseguir. Eu preciso primeiro aprender, exercitar, para depois eu poder, né? E aí, não só
nesse lugar da Bíblia está escrito sobre o que acontecerá, a gente vai lá para o finalzinho, Apocalipse 21, bem no finalzinho mesmo, penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21, no verso 7 e 8, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, não tem como a gente falar que não sabia o que o Senhor gostaria que a gente fizesse. A gente tem orientação suficiente para tomarmos um rumo que agrada ao Senhor. Porque quando eu faço as coisas que aqui estão registradas, e eu tenho prazer nelas, como a gente leu no Salmo 37, que está sendo a nossa referência, aquele grupo de pessoas que vê a pessoa andando no caminho reto e tenta desviá-la para o caminho errado, aquela pessoa que maquina contra alguém que está fazendo o correto, porque está, atrapalhando ela, que queria fazer errado, e ela às vezes está ali, vou dar uma rasteira para tirar daqui, porque eu quero continuar fazendo errado, ela está me atrapalhando. A gente sabe que existem todas essas situações, mas o Senhor nos orienta a fazer sempre o que Ele quer que a gente faça, porque senão eu estou nesse outro time, eu estou no time que não agrada ao Senhor. Entendi até aqui? Aí eu vou pegar uma outra parte, tá? Essa parte diz, no Salmo 37, o que tem para o ímpio. Mas tem também para quem serve ao Senhor, para quem teme ao Senhor. E aí eu vou pegar o verso 11. No verso 11, diz assim, vamos voltar lá. Mas os mansos herdarão a terra. Por quê? Porque no 10 ele está falando que não vai ter mais como você achar o povo que é malvado, porque vai chegar esse tempo. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Não é isso? Então, a gente se falar bem no coloquial do dia a dia, tem gente que parece que se não desabafar, se não agredir com palavras, se não responder na lata, ele não fica bem. Aí o popular tem que botar para fora, não é assim que o pessoal fala? Porque se eu não botar para fora, não é assim que o pessoal fala, que eu vou ter um treco, se eu não botar... Não, o Senhor ensina que o Espírito Santo de Deus tem como característica do fruto dele a mansidão. Então, enquanto a gente estiver aqui na terra dos viventes, a gente tem que buscar isso. Por quê? Porque tem promessa para isso. Porque, em contraste com quem não vai mais ser visto, ele diz que vamos herdar a terra. Certo? O verso é o verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Quando eu vou lá para o Sermão do Monte, no Mateus 5,5, que está no Novo Testamento, Jesus concorda com isso e ele ensina isso. Mateus 5,5. Sermão do Monte, que é para a gente, uma constituição para a gente seguir, para a gente agradar ao Senhor, ele diz, em todas as situações, como a gente deve se comportar. Aí no 5,5, ele diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus concorda com isso que lá no Antigo Testamento foi escrito no Salmo. E a gente vê que, junto com todos os outros ensinamentos que tem nesse Sermão do Monte, isso é precioso para que o nosso caráter fique parecido com o nosso Pai. Porque a gente sabe ver muito bem isso nas nossas descendências, na nossa ascendência. A gente vê, às vezes, uma criança fazendo alguma coisa e fala, nossa, ela é igualzinho o pai dela fazia. Vê uma mãe, não é assim, igualzinho a mãe dela fazia. Aí o que a gente fala? Não dá para negar a origem, não dá para negar de onde veio, não é? Então, é assim que a gente vai ser conhecido. Quando a gente for manso,
como o nosso Senhor Jesus foi manso. Porque quando no nosso comportamento as características não têm nada de Jesus, a Bíblia que o não crente lê é a gente. Ele vai falar, ah lá, ainda diz que é crente. Ah lá, olha o que fez. Quem ainda não ouviu alguém falar isso? Todo mundo sabe. Por quê? Porque a expectativa na vida do cristão é que dia após dia a gente vai ficando mais parecido com aquele com quem a gente conversa orando, com aquele com quem a gente ouve quando lê a palavra dele, e a gente vai assimilando as coisas que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. E para cada uma delas, esse Deus tem uma promessa, tem alguma coisa que você conquista, que você alcança quando você é obediente. Por quê? Porque o Senhor vela pela palavra dele. E se ele diz aqui que o manso herdará a terra, pode chover canivete, mas o manso herdará a terra. E a gente precisa acreditar que praticar a palavra é extremamente necessário para que a gente tenha intimidade com o Senhor. Eu posso decorar, gente, o Salmo 91 todinho, olha que ele é grande. Até o 23, que é menorzinho. Mas se eu não vivo aquilo, não faz sentido num relacionamento. É igual aquele povo que fala assim, né? Eu amo, eu amo, eu amo. Aí, quando ela não quer ficar, pá, mata. Quem ama não mata. Então, a atitude, o seu comportamento, aquilo que a gente traz ao altar do Senhor como sacrifício de vida, é o que verdadeiramente importa, não é o que a gente fala, né? Jesus fala para aquela samaritana aqui, um diz que é para orar aqui, outro diz que é para orar ali, outro diz que... Onde é que é para orar? Aí ele falou, vai chegar o tempo, já chegou, de que o Pai está procurando quem adora em quê? Em espírito e em verdade. Se o que eu falo não é o que eu vivo, não é verdade para mim. E a gente precisa entender que existem promessas para todas as coisas que o Senhor nos pede. E o padrão que Ele quer é que a gente viva como Ele nos ensinou. No Sermão do Monte tem muita coisa legal, que a gente, quando começa a ir colocando aos pouquinhos em prática, a gente vai ver a diferença na nossa qualidade de vida, de como as pessoas aprendem até a entender melhor a gente, porque a gente vai ser mais coerente. Porque não adianta a gente falar que vim na segunda, vim na quarta, vim na quinta, vim no domingo, mas no sábado eu chutei o pau da barraca e acabei. Quando fiz alguma coisa que eu não gostei, meu comportamento foi pior até de que alguém que não conhece o Senhor. E a gente sabe que a gente está sujeito a isso, porque a gente continua habitando nesse corpo corruptível. Vai vencer aquele que estiver mais forte, então eu tenho que alimentar a minha vida espiritual. E isso a gente só consegue praticando aquilo que o Senhor ensina a gente a fazer. Mas tem para um outro tipo, né, de verso nesse 37, que são conselhos e comparações, onde o Senhor dá para a gente uma posição que Ele fala para a gente fazer, mas se a gente não faz, tem a consequência dos que não fazem. E eu escolhi um também, que também tem referência no Novo Testamento. Então, eu fiquei com o verso 16, vamos ler? 37, Salmo 37, verso 16. Fechei minha Bíblia, desculpa, gente. 37, 16 diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Aí vamos ler lá agora, 1 Timóteo 6. Primeira Timóteo 6, verso 6 até o 10, vamos ler. Achamos? 1 Timóteo 6. A Sociedade Bíblica coloca um tema, assim, os falsos mestres e os perigos da riqueza, né? E no Salmo está dizendo que é melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Aí diz assim, 1 Timóteo 6, 6. De fato,
Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Gente, vou repetir. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. E é por essa razão que é melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Hoje está muito fácil a gente comentar e colocar isso em prática, né? Dar um exemplo, vamos lá. Tem um moço que tinha um banco e ele pegou muito dinheiro de gente que tinha pouco dinheiro, aí ele fez um montão, pegando um pouco de um monte de gente que tinha pouco. É muita crueldade, mas ele fez isso. Aí ele tem muito dinheiro. Aí ele foi preso porque descobriram o que ele fez. Aí eles estão tentando que ele devolva o dinheiro, porque não é dele. O dinheiro é dos pobres, dos pensionistas, dos assalariados, de quem tinha um pouco de dinheiro e investiu. Não é dele, ele tem que devolver. Aí ele está pensando assim: eu vou negociar para que eu não fique muito tempo preso e eu te devolvo esse pouco aqui. Aí o pessoal falou: claro que não, você roubou sei lá quantas vezes isso daí. Aí ele volta para lá, para aquele lugar que ele acha horroroso, porque ele, com muito dinheiro, ele deve ter um banheiro suntuoso, ele deve ter uma acomodação maravilhosa para dormir. Nada contra, desde que fosse lícito. Aí ele vai, né, para o banheiro, que é um buraco, para o chuveiro, que é só um cano de água fria. Ele estranha muito. Aí ele: não, eu vou negociar de novo. Aí ele volta para negociar de novo: vou te dar mais um bocadinho de dinheiro. O pessoal: não, você está devendo muito mais do que você roubou muito. E aí ele fica nisso. Por quê? Porque o dinheiro é o dono da vida dele, não é ele que é dono do dinheiro. Vamos pensar direitinho se não é isso. Porque o que a gente quer mais do que ser livre? Do que poder ir no banheiro com dignidade, do que poder comer a comida que a gente faz, que a gente prepara, ou que a gente compra. Essa liberdade não tem preço. Mas ele fez tanta coisa errada para conseguir aquilo, que agora aquilo é que manda nele. Não é mais ele que manda naquilo. E é por isso que a palavra de Deus nos adverte que está aqui, né? Porque a gente perde a noção, porque não dá para servir a dois senhores. Diz lá em Mateus 6, até escrevi aqui. Não podemos servir a dois senhores, Mateus 6, 24. Porque se a gente deixa o dinheiro ser nosso dono, ser o nosso senhor, a gente sempre vai agir e decidir contra a palavra do Senhor. Eu não vou se preocupar de ser justo, eu não vou preocupar de ser verdadeiro, eu não vou me preocupar de ser honesto, porque é o dinheiro que está me direcionando. O que eu não posso perder é o dinheiro. Já para quem conhece o Senhor, o bem mais precioso que a gente tem, que não tem dinheiro do mundo que compre, é o sacrifício que Jesus fez na cruz. É isso que me leva para viver a eternidade com o Senhor. Não é ter um monte de dinheiro. Como a gente leu ali, né, em 1 Timóteo, a gente vem e vai embora sem nada. Então, não é isso que o Senhor vai procurar na gente para nos dar aquilo tudo que Ele promete para quem está nele. Não é dinheiro. E aí, por isso que eu escolhi esse versinho tão pequenininho, porque é uma armadilha muito grande mesmo. Num tempo em que todo mundo compete por tudo, num tempo em que a imagem, o que aparece, todo mundo está muito mais preocupado de postar do que viver. Todo mundo não, vou falar corretamente, né? Existem muitas pessoas muito mais preocupadas em postar do que viver. Às vezes você vai num lugar assim que não tem nada. Por exemplo, você vai ver um show, você vai ver, a pessoa não está mais nem preocupada de ver e de aproveitar, não. Ela quer ficar filmando, ela quer ficar fotografando. Mas para ver filmagem, fotografia, tu vê na televisão, cara, não precisa de ir. Para mim, isso é tão óbvio. Eu tenho que estar num lugar, estando ali, vivendo ali. Estamos numa reunião de família, então vamos conversar com as pessoas, vamos, né?
a gente precisa entender esse tipo de valor. E o dinheiro tira muito o foco da gente, porque o mais importante é ter, ou parecer que tem, ou competir, ou dizer que eu posso, ou dizer que eu não posso. Mas, na verdade, nada disso traz contentamento. A palavra do Senhor vai dizer que a gente, de fato, grande fonte, 6,6, Timóteo 6,6, de fato, grande fonte de lucro é o quê? A piedade com contentamento. Porque você pode ver uma pessoa contente, satisfeita, vivendo uma vida plena, com muito menos do que um milionário que pode estar com uma crise de ansiedade enorme, porque ele ainda não conseguiu isso, porque ele não conseguiu aquilo, porque ele não está dormindo, porque ele não está... O dinheiro pode permitir que a gente faça várias aquisições, desde que eu seja quem manda nele. Quando ele passa a mandar no meu desejo, quando ele passa a dizer de tal o que eu tenho que fazer, ele já é Senhor. Ele não está mais a meu serviço, sou eu que estou fazendo o serviço. E aí você já não serve mais ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aí é aquele com quem ele compete, e o Senhor Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. Então, quando a gente lê o Salmo 37, tem muita coisa boa, muita coisa, mas que a gente não pode esquecer. É que a promessa, a palavra central dele é de que existe promessa para os justos. Eles vão herdar a terra prometida, eles vão morar com Jesus, eles vão desfrutar de paz, eles nunca serão desamparados enquanto estivermos aqui na terra dos viventes, porque nós lemos vários versos em que ele cuida. O homem mau planeja em tentar contra nós e ele nos livra. E às vezes existem ciladas, estava conversando com o Edivaldo quando eu cheguei, em que você está desfrutando de algo que o Senhor te deu, aí ele vai lá e tenta colocar alguém para te tirar da graça, para que você faça alguma coisa contra a palavra que você está professando, ensinando e que você crê. Mas a gente tem que estar muito ligado, e o Senhor nos honra quando a gente decide obedecer. Eu queria compartilhar isso com vocês, dizer que eu tenho vivido todos os dias desse jeito, e eu não vou trocar esperança por desesperança ou por desespero. Eu não vou trocar, porque eu sei que eu posso confiar nas promessas de um Deus que já me tirou do maior buraco que eu podia estar, que era a condenação para ir para o inferno. Ele já me tirou de lá. E se ele fez isso, ele pode fazer qualquer outra coisa. Então, não tem porquê. Seja lá qual a situação que você esteja enfrentando, creia, ele é poderoso para resolver esse problema. E como diz pastor Guilherme, mas se ele não resolver agora, se eu não ver o resultado agora, ele vai te levar para um lugar, para passar a eternidade com ele, onde lá não vai ter. Lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, lá não vai ter lágrima, lá não vai ter desavença. E a nossa passagem por aqui é breve, mas o tempo com o Senhor na glória é a eternidade. Amém? Que o Senhor possa completar aquilo que eu não pude trazer e que Ele possa nos animar para que a gente persevere, crendo que existe recompensa, sim, mesmo que nesse momento eu não esteja vendo, porque a palavra de Deus diz que ela existe e o Senhor vela pela palavra dEle. Amém? Vamos orar? Pai, como é bom saber que existe um Deus que cuida de nós, que deixou para nós uma palavra muito clara, muito fácil de entender, comprovada, tanto quando Jesus ainda não havia vindo, como depois que Jesus esteve aqui, para fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. E continua fazendo todos os dias da nossa vida. Ele nos alcançou e continua conosco. E nos deu o Espírito Santo em nossas vidas para nos direcionar, para nos levar cada dia para mais perto dEle. E nós queremos, Senhor, ir para o centro da Tua vontade, pois a Tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Que nessa noite, Teu Santo Espírito possa encontrar em nossos corações espaço para que essa palavra cresça, floresça, frutifique e que assim nós também possamos compartilhar isso com outros que podem estar nesse momento querendo se desesperar, mas que eles possam também ser alcançados pelo Teu Evangelho, que traz esperança para o perdido. Continua conosco, nos dê uma noite de sono reparador e que amanhã nós possamos vir mais um dia para a glória do Teu nome.
Que nós possamos sair daqui em paz, que Tu nos leve em segurança, para que nós possamos em breve estar de volta aqui na Tua casa, para ouvir algo que vem da Tua parte, para que nós possamos assim ser edificados todos os dias da nossa vida. E na certeza, Pai, que Tu ouve a nossa oração, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?